Não vou gastar, pretendo não gastar nem 10 minutos. Eu só pedi a discussão para não ficar apertado com os 3 minutos do encaminhamento, mas pretendo não cansar vossas excelências com os meus argumentos. Por mais que este projeto mereça uma argumentação no sentido da derrubada do veto da senhora prefeita municipal. O veto da prefeita foi grafado nos seguintes termos: o projeto cria obrigações ao Executivo Municipal, ferindo o princípio constitucional da independência e harmonia, conforme previsto no artigo 2º da Constituição Federal e no artigo 5º da Constituição do Estado. Então, na visão da prefeita, o projeto cria obrigações, e que estaria vetado pela Constituição chamado cidadã, e o projeto trata exatamente da participação popular. Então veja a incongruência do argumento. Isso porque no parágrafo 1º, a prefeita diz que o projeto é louvável, já que incentiva a participação popular, identificado como democracia participativa. Então qual a obrigação que o projeto coloca ao Executivo Municipal? Obrigação de natureza material nenhuma, apenas então somente de que a elaboração do orçamento seja feito através de um processo de participação popular. Então não é obrigação no sentido de gerar nenhum tipo de despesa, ou não cria nenhum órgão, não cria nenhum cargo. Então não há que se falar em criar obrigações ao Executivo Municipal. Até porque a Constituição Federal de 88, ela já cria uma obrigação geral para todos os entes federados, que é o da necessidade da participação popular. Tá certo? Então não há por que argumentar que cria uma obrigação intransponível. A obrigação é da própria política representativa que nos traz o conceito da democracia na Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã. Então não há nenhuma outra obrigação criada a não ser a necessidade, o desejo, a vontade dos legisladores constitucionais de introduzir o conceito da participação popular na esfera da administração pública. Segundo argumento, as normas do projeto de lei disciplinam o processo de planejamento do Poder Executivo, matéria esta feita ao plano diretor do município, conforme determina o artigo 83 da Lei Orgânica. Aí vamos ao artigo 83. Às vezes eu tenho a impressão, senhores vereadores, que quando se escreve o veto, quem escreveu deve pensar assim: os vereadores não vão ler o artigo, eles não vão buscar o artigo, então vai passar batido, né? Só que eu já falei isso várias vezes para o governo, secretário de governo, secretário da Casa Civil, não adianta me mandar papel e resposta achando que eu não vou ler, porque eu vou ler e vou em cima da argumentação. Artigo 83 da Lei Orgânica: o município, nos limites de sua competência, deverá organizar sua administração, exercer suas atividades e promover sua política de desenvolvimento urbano e rural dentro de um processo de planejamento permanente, atendendo aos objetivos e diretrizes estabelecidos pelo plano diretor e mediante adequado sistema de planejamento. Entende-se por processo de planejamento a definição de objetivos determinados em função da realidade local, a preparação dos meios para atingi-lo, o controle de sua aplicação e a avaliação dos resultados obtidos. Parágrafo 2º. Entende-se por sistema de planejamento o conjunto de órgãos, normas e recursos humanos e técnicos voltado à coordenação da ação planejada da administração municipal. Aí eu pergunto, no projeto em questão, onde nós estamos criando órgãos, nós estamos determinando normas, ou a questão de contratação de recursos humanos e técnicos voltados à execução do projeto de planejamento orçamentário através de uma consulta popular? Onde está no projeto aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, por entenderem a necessidade da participação popular na elaboração da lei orçamentária? O sistema de planejamento trata da definição de objetivos e o planejamento de um conjunto de órgãos, normas e recursos humanos. Em nenhum momento estamos tratando de criação de órgãos, estamos tratando de normatização e nem de recurso humano. Nós estamos tratando de metodologia de elaboração do processo orçamentário. Ou seja, em vez de se fazer dentro dos gabinetes da prefeitura, nós estamos querendo chamar a população a participar através de audiências públicas. Não estamos determinando normas, nós estamos criando uma metodologia de participação,
que já está prevista e preconizada pela Constituição. Parágrafo 3º. Veja bem, a lei que eles referiram no veto, será assegurada pela participação em órgão componente do sistema de planejamento, na forma da lei, a cooperação das associações representativas legalmente constituídas no planejamento municipal. O parágrafo 3º fala da necessidade da cooperação e da participação das associações de moradores, das pessoas, no processo de planejamento, conforme determina a lei. Qual lei? A lei que nós aprovamos, que é uma lei que disciplina, cria uma metodologia de participação na elaboração do orçamento. Então, vê-se que as razões do veto da senhora prefeita não justificam o veto colocado. Talvez poderíamos imaginar que o veto é no sentido de que a prefeita, apesar de elogiar a iniciativa, porque incentiva a participação popular, me parece que não é muito da prática do governo criar metodologia de participação na elaboração das leis orçamentárias. Então, eu queria encaminhar aos senhores vereadores, encerrando aqui a minha discussão, no sentido de derrubar o veto da prefeita municipal, tá certo? Porque nós não estamos alterando nenhuma lei de planejamento urbano, tá certo? E a questão do vício formal elencado na razão do veto também, teria necessidade de ser uma lei complementar se nós estivéssemos alterando qualquer lei do plano diretor, o que não é o caso dessa lei. Não estamos alterando nenhuma lei do planejamento urbano do município. Portanto, não há vício formal e o projeto de lei perfeitamente possível, perfeitamente cabível, inclusive recebeu o parecer favorável da Comissão de Justiça pela sua constitucionalidade. Então, acho que é uma questão política que nós deveremos apreciar aqui. Não há razão jurídica, não há razão de inconstitucionalidade, conforme está na razão da senhora prefeita municipal. A discussão é uma discussão política. E eu penso que esta casa, quando me lembro da aprovação deste projeto, vários senhores vereadores, se não quase a totalidade, declarou aqui na tribuna, pela imprensa, da importância do projeto, porque resgata a necessidade de ouvir a população, que era, inclusive, uma proposta de governo da própria prefeita municipal, quando resolveu criar o Corpac. Tá certo? A despeito da gente ter que fazer uma discussão sobre que fim deu as obras elencadas pelo Corpac no processo de execução orçamentária do exercício passado e desse exercício. Mas não quero entrar na discussão, apenas então somente chamar aos senhores vereadores a necessidade que a gente possa manter a coerência da primeira votação, no sentido de derrubar o veto da prefeita municipal e garantir a aprovação desta lei, que traz a necessidade de ouvir a população na definição da lei orçamentária. E cria, inclusive, também, nesse processo, a definição de metas que tem que ser trabalhadas junto à população, que nós queremos atingir com determinado orçamento. Se nós queremos diminuir o analfabetismo no município, nós queremos melhorar a cobertura vacinal das nossas crianças, se nós queremos ampliar a cobertura vegetal na nossa cidade, que é uma cobertura bastante baixa, aquém do que preconiza o OMS, se nós queremos ter mobilidade urbana, se nós queremos ter ciclovia, tudo isso temos que trabalhar com metas a ser definidas em consultas públicas para que a população possa, inclusive, cobrar dos gestores a execução dessas metas e o orçamento na sua totalidade, para que o orçamento deixe de ser uma peça fictícia e passe a ser efetivamente um instrumento de execução das políticas públicas definidas pela população e aprovadas por esse Legislativo Municipal. Portanto, eu peço aos senhores vereadores que derrubem o veto da senhora prefeita por não encontrar razões jurídicas ou técnicas que o justifique, e apenas, então, somente um veto político que esta casa, penso eu, deveria derrubar para preservar a participação popular na definição das políticas públicas e na lei orçamentária deste exercício de 2014, a ser aplicado para o ano seguinte, em 2015. Muito obrigado. Não reserve meu tempo, já sinta encaminhada a votação por esse encaminhamento.